Salve, salve, querido amigo, querida amiga. Que bom ter aqui. Muito bom estar aqui na sua presença hoje. Começando um curso de Direito Financeiro. E eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui da casa, né, de Direito Tributário, Constitucional, Econômico e Financeiro, aqui, por que não? Né? Eu quero conversar contigo, né, sobre especificidades que caem nesses concursos da AGU, da PFN, e também sobre essa disciplina, né, que por vezes ela é tão mal compreendida pelos alunos. E eu vou tentar, de alguma forma, ser o mais especialista possível, né, em temas que eu acho que tem um aspecto muito relevante para essas provas e que, consequentemente, né, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Perceba, né, direito financeiro é uma matéria que todo operador de direito precisa saber. Né? Um magistrado, ao deferir algum tipo de política pública, um auxílio emergencial foi deferido de maneira extensiva a todo um estado, por exemplo, feita uma notícia que eu vi, ela tem que levar em conta se há um orçamento para isso. A atividade financeira do Estado, que é o que a gente vai tratar aqui, melhor dizendo, na Constituição Federal, também em 88, ela leva em consideração que você tem que ter um orçamento prevendo as receitas e despesas. E, ao mesmo tempo, em situação de caos, saber como lidar, ou seja, como tirar um empréstimo público, como recorrer aos créditos públicos, o que significa, portanto, esse tipo de operação financeira que é feito, que houve até um impeachment de um presidente da República, né? Ou seja, nesse caso, nós tivemos uma chamada pedalada fiscal. Então, nesse ponto, sendo bem direto, né, eu me chamo aqui Felipe Duque, já me apresentei a vocês, e quero tratar hoje, logo especificamente, sobre um tema do direito financeiro, que é sobre esse federalismo assimétrico. Eu já vi isso em algumas provas, especificamente da advocacia pública na esfera federal, e acho que é relevante conversar com vocês sobre esse tópico do federalismo assimétrico. Bom, de início, o que é que seria esse federalismo assimétrico, né? Veja, a grande percepção que você tem que ter quando você vê a atividade financeira do Estado é essa compreensão que nós estamos falando aqui de orçamento, nós estamos falando de despesa, de crédito e, consequentemente, de receita. Há fontes formais e há fontes materiais do direito financeiro. As premissas do direito financeiro, elas vão ser, de alguma maneira, aprofundadas agora com vocês. Agora, outro ponto que eu acho relevante, além das premissas do direito financeiro, ou seja, a gente está falando de limitação de recursos, estamos falando de um recurso que tem, de alguma maneira, uma escolha trágica para o gestor. Você sabe o que eu estou falando, ou então vai compreender em poucos momentos. A questão só é que o nosso federalismo, a nossa República Federativa do Brasil, ela tem uma compreensão um pouco distinta. Por exemplo, em sede dos municípios. Né? Na Europa, por exemplo, diriam que os municípios seriam meramente órgãos administrativos. Não teriam a autonomia que nós damos a ele hoje. E nessa questão, né, de nós termos um país, de alguma maneira, extenso, de uma maneira não, completamente extenso, nós temos um país também heterogêneo, completamente heterogêneo, e que, com a Lei Complementar 101, né, a nossa chamada LRF, ela escancarou esse federalismo assimétrico. Ou seja, o artigo 1º da Constituição Federal ele vai dizer que nós somos formados pela união dissolúvel dos estados, municípios e DF, e depois a Constituição Federal vai mostrar no artigo 18 também essa união entre eles. Só que o estudo do federalismo, ele demanda essa necessidade de que é difícil, primeiro, achar um modelo ideal e geral de federação que seja aplicável a todos os países. Isso é fato. Seja pela distribuição da competência dos tributos, seja pela forma de repartir os tributos, seja da forma de financiar os programas sociais. O gasto com saúde, o gasto com educação. Então, isso é muito difícil você encontrar um padrão uniforme. E a grande ideia que você tem que ter quando a gente fala de um federalismo assimétrico, que é tratado justamente pelos pequenos municípios, ou seja, falando de um tema em reforma o Pacto Federativo, ou seja, é possível que você extingua municípios com menos de 20, 30 mil habitantes, né? E dentro dessa perspectiva, isso foi escancarado pela LRF,
Porque um dos pilares da LRF é que nós tenhamos planejamento e nós tenhamos transparência. Mas uma pergunta que se faz é que como é que você pode impor a um município de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, as mesmas obrigações de planejamento e transparência do que um município feito São Paulo? Então, a compreensão que você tem que ter e a crítica que se faz da doutrina majoritária, e eu acho que isso é importante para os concursos e procuradorias, é que nós temos um grande federalismo hoje assimétrico nessa perspectiva. Por quê? Nós temos, veja só, acompanhe comigo, segundo a concepção do Raul Machado, que é um grande doutrinador de direito constitucional, é Raul Machado Horta, ele vai falar sobre, primeiro, nós temos uma grande composição plural dos entes constitutivos. Ou seja, os municípios diferem um do outro. A União, ela não se compara com os estados. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma indissolubilidade. Ou seja, o vínculo do vínculo federativo. O vínculo federativo não pode ser desfeito. Nós não podemos simplesmente, vamos separar Pernambuco do Brasil. Não pode. Vou criar aqui uma unidade. Não pode. Essa indissolubilidade. Ao mesmo tempo, a gente garante, né, uma soberania da União. E aí, essa União que responde pela República Federativa do Brasil para fazer acordos internacionais. Ao mesmo tempo, letra D, nós temos também a autonomia que é dado ao Estado federado ou ao Estado membro, ou seja, os estados e municípios detêm a autonomia. E aí você tem um grande problema no país chamado a repartição de competência. Até hoje, quando a gente vai falar que compete à União, no artigo 24, inciso 1º, legislar na matéria de direito financeiro em competência concorrente, mas compete à União, repartição de competências, compete à União estabelecer normas gerais no que tange ao direito financeiro. E a grande dúvida é, tá bom, mas qual a diferença de normas gerais e o que são normas específicas? Ninguém delimita isso. Então, o Supremo tem sido chamado diversas vezes para falar o que é norma geral, o que não é. Tem muitas ADIs sobre a LRF, por exemplo. E a gente vai vendo durante o ano 2020, do ano 2021 também, alguns declarando a constitucionalidade de certas coisas que tem na LRF. Porque alguns estados e municípios entendem que a LRF, por ser uma lei federal, ela só poderia tratar sobre norma geral, que é o artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Mas ela trata também sobre normas específicas. O Supremo já se manifestou sobre esse tema de norma geral, norma específica, por exemplo, quando ele foi tratar sobre a lei de licitações. E aí, continuando, vou ter que apagar, a gente tem ainda, com outra característica desse federalismo que é chamado assimétrico, a questão da intervenção federal. Como assim um ente pode intervir no outro? Isso é um sintoma de uma disfunção dessa federação que não é completamente igual. Além disso, também nós temos uma organização bicameral do poder legislativo federal. Temos também a própria repartição tributária. De alguma maneira, a repartição tributária ela pode, até por fatores de isonomia, né, tributar de forma diferente, né, de acordo com a origem, de acordo com o que ela quiser, enfim, suprir, né, desigualdade na federação. E também nós temos esses traços característicos de cooperação e solidariedade. Agora, numa federação, os Estados-membros eles não gozam de soberania, eles gozam de autonomia. Daí, portanto, a necessidade que temos, né, do ente federativo ele ter recursos financeiros para que ele possa se sustentar, para que ele possa se manter, para que ele possa ter essa autonomia. Se ele não tiver essa autonomia financeira, ele não tem independência econômica. Então, muitos municípios, advogam nessa tese de um federalismo assimétrico, justamente porque o nosso pacto federativo hoje, ele não dá autonomia financeira aos municípios. Ele não consegue dar autonomia financeira. Se você não dá autonomia financeira, se você não dá uma independência econômica, você não tem autonomia. Então, é necessário ter independência econômica. E eles vão comprovar, por exemplo, através de receitas orçamentárias,
que basicamente, né, a divisão federativa da Receita Tributária ela é muito diferente. Por exemplo, se você pegar uma pizza aí, você vai ter quase 60% da União, você vai ter, 30% para os estados, vai sobrar mais ou menos 10% para os municípios. Isso aqui, portanto, é o que eles chamam de federalismo assimétrico. É a crítica que se faz no que tange à distribuição, né, da repartição de receita e também pelos municípios pequenos não terem o mesmo tratamento de municípios grandes no que tange a planejamento e no que tange a transparência, né, e ao mesmo tempo, e por outro lado, né, não deter uma isonomia no que tange à independência financeira dos estados e dos municípios, né. Então, essa seria a crítica do federalismo assimétrico que vigora no Brasil. Acho que é importante também você ter para saber defender, né, a união nessas teses que chegam nesse tema da advocacia pública federal. E a gente chega num ponto crucial, importantíssimo, porque hoje se considera já basicamente uma fonte formal. A doutrina majoritária do direito financeiro, ali o Abaleiro, o Fernando Scarfe já vai falar sobre esse tema, que as decisões judiciais que envolvem o tema judicialização das políticas públicas já chega a ser uma fonte formal do direito. E veja como isso é, de certo modo, chocante. Né? Por quê? Uma fonte formal é a Constituição Federal, uma fonte formal é a LRF, uma lei complementar, uma fonte formal é uma lei ordinária. E, consequentemente, a jurisprudência ela tem aumentado em todos os ramos de direito. Não é só no direito financeiro. Agora, o que chamou a atenção é de uma evolução, seja daquela suspensão de liminar 175, que igualmente começou a falar sobre esse tema, seja para a evolução que foi dado no direito financeiro e especialmente sobre as correntes que versam sobre a judicialização das políticas públicas. Então, primeiro ponto, tá? A gente sabe que decisão judicial que envolve judicialização da política pública já virou, para a doutrina majoritária, uma fonte formal do direito financeiro. Para a doutrina majoritária. Mas, professor, qual a relevância disso para os concursos, tá? A questão aqui, nós temos a jurisprudência como uma fonte que ela é importante para todo direito e ela tem algumas peculiaridades do direito financeiro que são dignas de nota. Porque o tema, muito se fala no direito financeiro da alocação de recursos. Se você alocar recursos, primeiro, a grande questão é, esse tema, ele é judicializável? Perceba, a discussão aqui, ela é muito grande. Por quê? Nós estamos falando de alocação de recursos. É possível que o judiciário, ele fale sobre alocação de recursos? Quem é legítimo para falar sobre orçamentos e sobre a atividade financeira do Estado? Não é uma decisão política? Então, o primeiro ponto é judicializável. E se você for para a raiz da questão vai dizer o seguinte, olha, esse tema, ele é eminentemente político. Ou seja, predominantemente, majoritariamente, ele é de raiz política. Porque ele envolve um tema que é altamente técnico. Ele tem que levar em consideração as prioridades constitucionais que estão na Constituição Federal, mas também o custo para efetivar o direito, o custo da prestação do serviço. Tem uma doutrina que é chamada de Kessenstein, se você quiser, pode pesquisar. Ele vai falar justamente sobre esse tema. Ou seja, que os direitos, eles têm um custo para você efetivá-los. E aí, consequentemente, nós temos, né, um tema técnico, um tema que envolve prioridade constitucional, um tema que envolve escolhas, né, da melhor política pública. E, consequentemente, o judiciário não seria, em tese, esse melhor órgão para falar sobre esse tema. Mas eu vou te puxar para o próximo bloco, por causa do tempo, e você toma uma água, um café e volta altamente concentrado, porque esse é um tema que eu preciso da sua atenção. Tá bom? Vamos lá. Próximo bloco. Te espero. Bom, então, já voltando aqui para o nosso bloco 2, nós temos o tema da judicialização da política pública. A pergunta que se faz é se isso é judicializável. Você tem um tema que é eminentemente político,
envolve prioridade constitucional, envolve a questão do custo de efetivar um direito, por isso eu citei que é sustém, ou envolve a prestação de um serviço público, e nós temos, em geral, a escassez desse recurso. A escolha, portanto, da melhor política pública para atender o interesse de uma nação, né? E também nós temos outras variáveis que são mais complexas. Por isso, em tese, desculpa minha Alexa aqui, por isso, em tese, o judiciário, ele não estaria habilitado para entender-se, né, para rever a correção de algum tipo de alocação. E aí, nessa perspectiva, com essa concepção que o ato não seria judicializável, não tardaria, de alguma maneira, a ser repensável. Por quê? Quando nós começamos a acompanhar mais de perto as despesas, os gastos, de alguma forma nós tivemos também a questão também da despesa, de como a despesa ela é realizada, é gasta. E aí isso chegou ao judiciário e acabou tendo basicamente já uma mudança de postura judicial. Por exemplo, se você começar a se orientar, a doutrina começou, por exemplo, em atos administrativos discricionários, a se pautar por uma análise de razoabilidade, a se pautar, portanto, em olhar para um ato que seria discricionário, ou seja, se o ato é discricionário, nós sabemos pelo direito administrativo que ele é um ato que o juízo de mérito, né, aquele juízo de oportunidade, né, e conveniência, ele não pode ser sindicalizável, ou seja, judicializável. Por quê? Porque ele não é um ato, por exemplo, vinculado, ele tem aquele juízo que é justamente discricionário. Então, começou o judiciário até fazer uma análise de razoabilidade em atos discricionários, ou seja, começou a observar se uma despesa seria supérflua ou se realmente a lei impõe, né, algum controle mais rígido de despesa, como a LRF, e por isso, já que impõe esse controle, eu posso, né, sindicalizar, eu posso fiscalizar esse ato. E aí você começou a perceber que uma das razões citada pela doutrina de direito financeiro, que o judiciário começou a analisar também questões orçamentárias, se deu pela impossibilidade de cumprir algumas decisões, né, desse tipo de natureza. Então a gente tem, seja aquela evolução, né, a DI 4048, que começou a falar que cabe no controle concentrado de constitucionalidade o objeto ser uma lei orçamentária, mas o judiciário começou a proferir, por exemplo, e é importante que você decore esse tipo de slide aqui, né, porque é uma corrente contrária, é uma corrente que entende, portanto, que não seria cabível o judiciário entrar no mérito, porque seria um tema eminentemente político, com base na doutrina que sustém, o judiciário não teria habilidade, a alocação de recursos, atividade financeira orçamentária, e, consequentemente, cabe ao executivo, ao legislador, que são entes que foram eleitos. Né? O judiciário não foi eleito, logo ele não teria essa legitimidade democrática. Mas aí, nesse ponto, a gente percebe que o judiciário começou a prolatar muitas decisões, decidindo políticas públicas. E começaram a ver que as decisões não eram execuíveis. Não tinha como ter execuibilidade. O Supremo decidiu, por exemplo, um tema envolvendo a DPF 347, que versa, né, sobre um estado de coisas inconstitucional. Não sei se vocês já estaram a falar sobre esse tema. Estado de coisas inconstitucional. Ele entendeu que haveria um estado de coisa inconstitucional, fazendo uma analogia, inclusive, de um entendimento da Corte do Paraguai, né, no sistema prisional. Dizer, olha, está realmente uma complicação isso aqui. Logo, eu vou utilizar esse tipo de recurso de um fundo XYZ para melhorar o sistema prisional. E ele reconheceu esse estado de coisa inconstitucional e, por isso, ele se valeu, né, de uma judicialização dessa política pública e determinou, basicamente, a sua decisão realizar uma política pública. Não estou criticando a decisão, estou fazendo uma ponderação para você entender as correntes. Por quê? Uma das razões foi justamente onde chegou nessa celeuma. Ora, mas o judiciário,
ele consegue compreender quais são os custos de sua decisão? Estaria o judiciário impedido de decidir quando a decisão envolva custos ao poder público com necessidade de você alterar o orçamento? E essa resposta, ela não é simples no âmbito doutrinário. Tanto que você tem hoje painéis, palestras sobre esse tema. Fala-se muito da atuação judicial e o reflexo da atuação judicial no orçamento. Existem alguns estados e municípios que mostram que o seu orçamento está comprometido quase 30% ou 40% com decisões judiciais envolvendo a judicialização de política pública na questão de saúde, de medicamentos, por exemplo. Ou seja, o Estado falando, olha, meu orçamento é esse, 100, mas 40% eu tenho liminares determinando que eu faça determinada coisa. Então, no fundo, eu não tenho um aspecto discricionário para gerir o orçamento. Tem muitas decisões judiciais. Claro, eu não estou defendendo que o judiciário não possa. Eu estou querendo abrir o caminho para você, porque a gente está falando do concurso da AGU da PFN, que você tem que saber, tentar fazer uma análise macro da coisa. E essa corrente doutrinária já foi objeto, por exemplo, em concurso de segunda fase. Já foi objeto de prova oral. Então, perceba. A primeira questão é possível que o judiciário compreenda esses parâmetros? É possível que esse ato é judicializável ou não é judicializável? Segunda questão, né? Você vai falar de questões de decisões judiciais que não podem ser cumpridas por conta da legalidade orçamentária. Foi isso que chegou. Ora, eu não tenho como cumprir, eu não tenho como construir um presídio, eu não tenho como simplesmente comprar uma perna biônica de 10 milhões de reais. Não tenho esse orçamento agora. E aí o que você vai fazer? Você vai tirar de onde para cumprir a decisão judicial? E aí surgem grandes emblemas. Hoje as discussões elas estão paulatinamente em evolução. Então, o cerne que você tem que saber, né, é que, óbvio, essa primeira corrente ela foi paulatinamente superada pelo Poder Judiciário, que começou a criar verdadeiramente gastos públicos com fortes consequências orçamentárias. E esse fenômeno crescente da própria judicialização da política pública, porque isso envolve qualquer tema no legislativo. Decidir uma coisa no legislativo, leva para o judiciário. Decidir para o legislativo, leva para o judiciário. E aí isso envolve uma discussão muito séria de direito constitucional, que eu não vou entrar no mérito agora para não fugir do tema, mas quando houve uma crescente judicialização da política pública e também uma elevada avocação, o próprio Poder Judiciário ele passou a notar que a sua sentença seria uma fonte do direito financeiro, porque com a decisão você faz uma alteração orçamentária que já foi debatida, que já destinou um recurso para a educação, para a saúde. Então, é inegável que isso aqui é fonte do direito. Agora, você tem a primeira corrente que entende, né, que você não poderia, o judiciário, implementar políticas públicas de maneira direta ou maneira indireta, porque feriria, seria aquela corrente passada, feriria também a própria separação dos poderes, porque essa questão da legitimidade democrática, e o judiciário, ele também não tem conhecimentos técnicos suficientes, ele também não tem uma macrovisão orçamentária. O ministro Luiz Roberto Barroso ele tem um belíssimo artigo sobre esse tema. Tá? Belíssimo artigo, quando ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, esses seriam os argumentos contrários. Já os argumentos que hoje é a tese majoritária, a tese que prevalece, eles entendem que é possível sim ter uma intervenção judicial, mesmo em caso de política pública, quando é evidenciado ilegalidade. Evidenciou-se legalidade, você tem princípios e direitos no artigo 6º, na Constituição Federal, fundada na dignidade da pessoa humana, que
não se pode negar uma satisfação por fundamentação que você não tem orçamento, ou melhor dizendo, que ele seria um sobredireito, né? Um princípio muito maior. E aí, nós temos duas correntes. Hoje, essa corrente majoritária. Eu entendo que tem que ter um ponto de equilíbrio. Né? Senão, é algo que você não vai alcançar de maneira sóbria. O STF e o STJ caminham em alguns momentos para tentar fazer isso. Né? Esse debate, no que tange ao direito à saúde, direito à educação, ele já se passou de maneira muito intensa há 10 anos atrás e ainda vem se fazendo, mas recentemente tivemos decisões muito importantes sobre esse tema. Então, é possível que você, né, mude uma alocação orçamentária por uma decisão judicial quando você determina um tratamento médico, né, que não foi adequadamente, não é realizado pelo SUS. Então, você manda que o SUS faça um tratamento experimental, que não tem registro na Anvisa, de algum tipo de medicamento de alto valor, um tratamento experimental. Então, você pode obrigar o SUS a pagar isso, mesmo não tendo dotação orçamentária para tanto. E aí, nesses temas que teve um embate muito forte em 2019 e 2020, o STF e o STJ se manifestaram sobre esse tema. E aí o judiciário começou a ter uma visão até mais ponderada. Mais ponderada. Por quê? Começou a perceber essa questão da limitação de recursos. Começou a perceber outro ponto, que é, seja das escolhas trágicas, que é basicamente, né, uma linha importante, seja sobre esse ponto da reserva do possível, que nós vamos aprofundar. Mas perceba, né, o judiciário ele começou a ser um pouco mais ponderado. Ele começou a perceber o efeito chamado consequencialista. Né, o efeito consequencialista das decisões. Ou seja, começou a ser um pouco mais criterioso quanto ao impacto orçamentário, de modo que é possível a intervenção judicial desde que você tenha algum tipo de equilíbrio fiscal. E isso começou a ter um intenso debate sobre o que seria o chamado reserva do possível. O que danado é isso? Escolhas trágicas, de alguma maneira, eu já pincelei, mas eu vou dar uma reformulada para você intentar. Né? Mas o STJ sempre trouxe esse tema da reserva do possível, assim como o Supremo, né? Que é basicamente algo que vem desde a ideia, né, de uma tradição ocidental, desde os romanos, melhor dizendo, a teoria de reserva do possível, de que é impossível você cumprir uma obrigação, né, que não tem como ser exigida. Basicamente é isso. O que a reserva do possível é você não ser obrigado a cumprir obrigações que são inexequíveis. E no âmbito do direito financeiro, ele avoca essa questão do recurso orçamentário, da insuficiência do recurso orçamentário. E aí, insuficiência do recurso orçamentário. Que está associado também à limitação de recursos. E aí, consequentemente, né, tem um julgamento que eu acho muito importante, que é a suspensão de liminar 175 pelo ministro Gilmar Mendes. Ele é um grande marco nesse tipo de decisão. Né? Se é possível o judiciário alocar política pública, e aí o STF e o STJ associam essa questão da reserva do possível e vão falar sobre algo chamado mínimo existencial. E aí vai ter o grande balanço, que é onde eu quero chegar para você. Eu vou chamar você para o próximo bloco para a gente fazer um grande fechamento sobre essa questão do mínimo existencial, da reserva do possível, das escolhas trágicas, e chegar em 2 julgados muito importantes sobre a judicialização da saúde. Beleza? Até o próximo bloco. Toma água, um café e vamos lá. Então, a grande questão que se chegou é que o judiciário começou a receber essa tese da reserva do possível, que vem do direito romano, também tem forte aplicabilidade no direito alemão, que eles basicamente chegam a falar, olha, eu só posso retribuir com direitos, eu só posso efetivar direitos se eu tenho um orçamento. Então, se o orçamento ele é finito, a efetivação de alguns direitos também são finitos. E aí começou a advogar a tese das procuradorias, da tese da reserva do possível, para não cumprir algumas decisões judiciais. Ou seja, a procuradoria falava, olha, juiz, existe algo chamado reserva do possível. Eu não posso
cumprir esse tipo de decisão judicial, porque meu orçamento está completo. Se eu for cumprir uma decisão judicial sua, eu vou ter que realocar, vou ter que tirar de outra pessoa, eu vou ter que tirar 100 mil que eu botaria no SUS, que eu atenderia 200 pessoas, para atender essa única decisão judicial sua. E isso invocou, portanto, né, uma outra teoria, falando, olha, inclusive se ele não pôde contemplar esse cidadão, significa que eu tenho que fazer escolhas trágicas. Porque isso aqui é uma premissa do direito financeiro. A limitação de recursos e as escolhas trágicas são premissas do direito financeiro, faz parte. Né? Quando o gestor vai alocar os recursos, ele já sabe que temos limitação de recursos e temos escolhas trágicas a serem feitas. Significa escolhas trágicas. Que o orçamento não é infinito também e que, consequentemente, quando ele escolhe uma coisa, ele está fazendo em detrimento de outra. Não posso escolher todas as prioridades. Prioridades é somente uma. Se existem duas prioridades, não, já não é mais prioridade. Isso é dicionário. Então, a advocacia pública começou a advogar pela reserva do possível. Começou a entender que essa teoria deveria ser aplicada em direito financeiro para não se cumprir decisões judiciais, para que o judiciário não impusesse, né, uma verdade, uma imposição sobre o orçamento que não seria competente, porque ofenderia o princípio da separação de poderes, porque ele não seria legítimo, porque ele não teria uma eleição pelo povo. Isso é um tema eminentemente político, o judiciário você não pode se manifestar. E, por isso, o judiciário começou a fazer uma outra tese. Olha, eu posso garantir isso aqui, né, a tese majoritária. A tese majoritária diz que, havendo ilegalidade, a reserva do possível não pode ser oposta nos casos de mínimo existencial. E o que significaria esses termos mínimos existencial com essa letra horrível que o seu professor escreveu? O primeiro ponto que o Supremo decidiu, e o STJ, é que você tem que os direitos sociais, eles são judiciáveis. Eles são judiciáveis. Ele pode chegar ao judiciário. Normalmente, direito à saúde, direito à educação, porque essa proteção ela não poderia ficar a bel prazer do governador, a bel prazer do presidente. Em segundo lugar, seria inegável, tudo bem, que os recursos eles são escassos, mas eles devem ser corretamente aplicados. E, consequentemente, eles vão evitar que haja uma má escolha do executivo. A escassez, nesse ponto, ela deve ser real. Preste atenção. Isso aqui é muito importante. A escassez deve ser real. Segura isso aqui. Abre um parênteses, depois a gente fecha. Terceiro ponto. Essa teoria da reserva do possível, ela pode ser oposta para efetivar um direito, desde que ela seja concreta. Não venha com tesezinha abstrata, não. Desde que ela seja concreta. Não. Abstrata. O que significa isso, meus colegas? O que significa isso? O que significa que o STJ basicamente demonstrou, né, que os direitos sociais eles são protegidos pelo judiciário quando houver ilegalidade, quando você tem uma ausência de um critério técnico. E isso não violaria a separação dos poderes ou a questão, né, da legitimidade democrática. É justamente o contrário. Por mais que o judiciário não tenha legitimidade democrática, havendo um fator de ilegalidade, ele é chamado a intervir. Isso também pode ser extraído da suspensão de tutela antecipada 175 pelo STF. Ou seja, a judicialização ela foi ganhando, de fato, tamanha proporção que ela ganhou uma grande densidade teórica. Vários profissionais da saúde, de associações começaram a se manifestar sobre o tema. E nós chegamos em emblemas muito importantes. Porque, veja esse ponto da teoria da reserva do possível. O judiciário chega a afirmar que
a impossibilidade ela não pode ser meramente fática, meramente argumentada a bel prazer. Tem que ser real, tem que ser concreta. E aí, o judiciário, nesses casos, ele não pode ordenar a sua realização porque ele estaria determinando o impossível. Mas perceba, essa impossibilidade, ela deve ser real, deve ser provada. Ou seja, pulo do gato aqui para você. Pulo do gato aqui para você. É possível que você alegue a reserva do possível dentro de uma decisão judicial e, de fato, para que você mostre para o judiciário que, olha, sua decisão não é execuível porque eu estou diante de uma escassez orçamentária e eu realmente não tenho de onde tirar, sim, você ganhará, sim, desde que ela seja real, desde que ela seja concreta, desde que ela seja provada. O judiciário está cansado de petições que aleguem a teoria da reserva do possível e não comprove como está o orçamento. Então, em síntese, ela quer que você vá na sua petição com o advogado público, você advogue a tese da reserva do possível, porém comprove. Ou seja, é fato que o judiciário não tem o discernimento necessário para implementar uma política pública. Tudo bem. Mas o judiciário não pode fechar os olhos para ofensas a direitos fundamentais. Havendo ilegalidade, ele pode se manifestar. Você pode alegar a teoria da reserva do possível? Pode. Desde que seja algo concreto, desde que seja algo real, desde que seja algo provado, e essa tese aqui será acolhida. Logo, a doutrina majoritária entende, né, que o judiciário pode se manifestar na judicialização da política pública quando o ato foi ilegal. Isso não ofenderia a teoria da reserva do possível, tendo em vista que o mínimo existencial ele se sobrepõe à teoria da reserva do possível quando essa teoria da reserva do possível é alegada de maneira abstrata, quando ela é alegada sem nenhum tipo de comprovação. Caso haja comprovações, caso essa escassez de recursos seja real, essa teoria ela tem sucesso no STJ e no STF. Beleza, né? Fechado o ponto. Professor, vamos comprovar isso? Vamos comprovar? E aí eu trago isso aqui, decisões. Dezembro de 2020, o STF vai falar, olha, tem uma ação civil pública para você ter provimento de cargo, delegado, é possível, não é possível. E aí o STJ chega ao STF e vão falar, ó, STF, se você fizer judiciário, você está ofendendo a separação de poderes, você está ofendendo a reserva do possível, porque você está infringindo a dotação orçamentária, você está mandando dar provimento de um cargo público. E aí o Supremo basicamente não aceita a violação do princípio da separação de poderes e a reserva do possível. Uma está associada ao outro. Por quê? Porque não houve, consequentemente na decisão, né, não houve uma concretude da reserva do possível. Ah, professor, há outros tipos de decisão? Sim, também há. Perceba esse caso, um habeas corpus coletivo, um caso em julgamento que tinha habeas corpus coletivo e dentro desse estado de coisa inconstitucional que nós falamos, né, o Supremo começou a decidir essa matéria em 2015, salvo o melhor juízo. E o sistema penitenciário brasileiro vive uma expressão visível e lamentável de nome do estado de coisa constitucional e visava proteger o grupo de vulnerável. Nesse caso, né, seria até uma função contramajoritária do Supremo, né, haveria uma legitimidade do controle jurisdicional de política pública, inclusive em matéria penitenciária, e a teoria da reserva do possível pode ser alegada, a escassez de recurso pode ser alegada, e a questão das escolhas trágicas, nós acabamos de comentar, é um dilema, portanto, que se resolve pela preponderância do mínimo existencial. Sacou? A gente acabou de falar. Se não há uma comprovação da teoria da reserva do possível, haverá uma preponderância do mínimo existencial. E aqui perceba que é o direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, uma prerrogativa inafastável de todos aqueles que compõem o universo penitenciário brasileiro, mesmo daqueles que estão sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, que é um regime de uma exclusão um pouco maior. E aí você pega um julgado, segunda turma, ministro Nunes Marques, dezembro de 2020, versando sobre esse tema. Perceba, portanto, que ele vai falar aqui, basicamente, de um habeas corpus coletivo, né, que foi concedido de ofício para todo o país. E aí, veja o efeito que isso vai ter no direito financeiro. Você tem um habeas corpus coletivo para todos,
como há várias questões que são decididas. No caso concreto, ele garantiu, né, a implementação de medidas eficazes de ordem estrutural no que tange a você ofender a dignidade dos sentenciados. Então, perceba a questão da dignidade da pessoa humana. Perceba o mínimo existencial na decisão. O tratamento de presos ela é regido pelas regras de Nelson Mandela, né? A execução penal, quando você vai estudar esse tema, tem essa lei internacional que versa sobre como os presos devem ser tratados. E aí, quando ele foi falar sobre o tema, ele falou de quê? Dignidade da pessoa humana. Claro que se alegou, consequentemente, a teoria da reserva do possível. Você queria aqui que houvesse o direito à saída da cela por 2 horas diário, banho de sol. E aqui o STJ vai, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo que entrou com a ação, a Procuradoria alegou a teoria da reserva do possível. A teoria da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao poder público o exercício de verdadeira escolha trágica, em contexto revelador de situação de antagonismo entre um direito básico e insuficiência estatal financeira. A decisão governamental presente essa relação dilemática há de se conferir precedência, ou seja, maior prioridade, à intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a atribuir real efetividade aos direitos positivados na Lei Fundamental da República e os valores das Convenções Internacionais de Direitos Humanos, a cláusula da reserva do possível. Por isso mesmo, é inoponível a concretizar o mínimo existencial. Você não pode opor. Perceba, meus amigos, só se pode opor se houver uma concretização da reserva do possível. Como professor, detalhando o orçamento, comprovando o orçamento, demonstrando que o orçamento está escasso e não simplesmente alegando. Mais uma decisão, outro recurso extraordinário, uma impossibilidade, né? Aqui é claro que a revisão fática, mas você não poderia alegar a teoria da reserva do possível. STF também, outubro de 2020, ministro Celso de Mello, né? Uma ação civil pública para realizar obras em escola de comunidade indígena. Estava implementando política pública. Violaria o princípio da separação dos poderes, da reserva do possível e inocorrência. E aí, nesse ponto, outro julgamento, só que agora do STJ, mesma coisa, falando de realização de obras em cadeia pública. E a questão, novamente, foi: você não pode opor a teoria da reserva do possível e separação dos poderes. Por quê? Porque vai na mesma linha do STF. Se você está opondo ela, a teoria, né, e aí o STF vai lá, é lícito o judiciário impor na administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medida, execução de obra emergencial, estabelecimento prisional, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana, assegurando o detento físico diante da superlotação carcerária. E essa é a ideia. Perceba, não é possível opor. Quando é possível opor a reserva do possível? Só diante de uma argumentação concreta e real. Senão, não pode opor. Você está vendo várias decisões do STF e do STJ. Esse tema cai muito em concurso, primeira e segunda fase. Beleza? Forte abraço, dá um break aqui. Nos encontramos no nosso próximo bloco. Beleza? Salve, salve, queridos amigos. Nesse bloco, nós vamos fazer algumas questões. Eu quis trazer, de acordo com a pertinência também da própria carreira, né, algumas questões que envolvem esse tema e também tem a ver com a atividade financeira do Estado. Consequentemente, você tem acesso a outras aulas minhas, mas quis trazer esse enfoque das questões sobre a AGU-PFN, portanto, fica atento para essas questões. Eu quero que você tenha esse conceito que nós tratamos aqui basicamente em 4 blocos, a parte da atividade financeira do Estado, e eu estou tentando te trazer de uma maneira mais específica voltada para esses concursos. Então, perceba isso aqui. PGF, AGU 2010, né? Prova CESP. Questão diz: Estado da Federação tem competência privativa plena para dispor sobre normas de direito financeiro. Estado da Federação tem competência privativa e plena. E aí, perceba, nós já temos aqui o gabarito da questão. Está errado. Por quê? A competência para versar sobre norma de direito financeiro está previsto no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. E esse artigo 24, inciso 1º, vai dizer que a competência ela é concorrente
da União, do Estado, e, nesse caso, DF, para legislar em direito financeiro. Quando você vai para os parágrafos, o dispositivo diz que a União vai elaborar a lei que versará sobre normas gerais. Então, primeiro, o erro já está. O Estado tem competência privativa? Não tem. Né? A competência ela é concorrente. Se fosse concorrente, seria um indicativo que poderia ser. Agora, o Estado tem competência legislativa plena se a lei não for editada pela União. Se a lei não for editada pela União, ou seja, se a União não elabora uma lei versando sobre normas gerais, aí sim o Estado terá possibilidade para ter a sua competência legislativa plena. Então, há basicamente aqui dois erros. Por botar a via privativa que ela não existe, e o plena é apenas se. Né? Então, o gabarito, portanto, está incorreto. Outra questão do mesmo concurso, da PGF 2010, vai ser no direito financeiro. Os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União. E aí, meus amigos, gabarito, certo ou errado? Nessa hora o caba treme, né? Porque você fala, nossa, eu sei a Constituição Federal fala isso, mas ele quer entendimento doutrinário, jurisprudencial, o que é que ele quer? Olha o gabarito da questão do SESP. Gabarito. Errado. Então, veja, os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União. O que é que eu falei para vocês? Né? Na SESP, salvo se ela falar a interpretação literal do 24, porque pela interpretação literal do 24, os municípios não têm competência para legislar concorrentemente em matéria de direito financeiro. Está lá, União, Estado, DF, não fala município. Se você fizer a interpretação sistemática, isso é entendimento da doutrina, haveria sim essa possibilidade. Acontece que o SESP já tem adotado essa corrente, veja, desde 2010. Então, o município não pode legislar sobre norma de direito financeiro correto? Não, ele pode. Agora, não é sempre que ele pode. Ele pode se for assunto de interesse local. E aí, portanto, fique esperto. Competência municipal para legislar sobre direito financeiro, entendimento da SEBRASP, pode legislar de maneira concorrente. É uma interpretação sistemática, mas o SESP já está entendendo assim. Beleza? Vamos lá. PGE do Pará. Teve uma questão da PGE do Pará. Tem outra questão aqui que a gente pulou, porque eu falei, rapaz, já estou aqui. Questão da PGFN de 2012. Algumas decisões judiciais têm exercido o controle jurisdicional de políticas públicas, dentre as quais relativas à saúde e à educação. A par da natureza jurisdicional das decisões, por vezes, acaba por interferir na programação e execução orçamentária em curso, o que exige sua submissão ao direito financeiro. Sobre o tema, assinale a opção correta. Então, está basicamente fazendo esse contexto da judicialização da política pública. Letra A. Descabe a intervenção do judiciário nas políticas públicas por atentar contra a separação dos poderes. Veja, isso é uma corrente. Não é a corrente majoritária. Por isso, a alternativa está incorreta. Cabe sim a intervenção do judiciário. Mas esse seria o argumento da corrente que entende que não seria possível. A jurisdicionalização da política exige complexas avaliações técnicas de ordem pedagógica, de ordem médica, administrativa, orçamentária e financeira, o que inviabiliza o seu exercício ou a produção de seus efeitos sem a prévia inclusão
das despesas no orçamento do ano subsequente. Poxa, bacana a questão, bacana. Vamos lá. Letra C. As decisões judiciais que interfiram na formulação e execução das políticas públicas devem ter caráter excepcional, mas podem ser obstadas pela invocação abstrata do princípio da reserva do possível. Sacou? Porque eu insisti tanto com você. Invocação abstrata, não. Não pode ser invocação abstrata. A decisão judicial ela tem caráter excepcional. Tem. E pode ser obstada por invocação abstrata de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já mostrei isso para vocês aqui. D. É viável o controle judicial das políticas públicas relativa à educação e à saúde, mas não se pode exigir a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política quando comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Nossa, tô balançado. Letra E. O direito à saúde e à educação não são absolutos, razão pela qual a validade da decisão judicial dependerá das consequências macroeconômicas do pedido, de forma a preservar o regular planejamento orçamentário e o não comprometimento de outros programas sociais tão ou mais importantes para a população em geral. Veja, são argumentos válidos para a corrente que entende que não é possível a intervenção judicial. Mas o judiciário, apesar de não ter visão macroeconômica, entende que pode, desde que haja ilegalidade. Por isso que a jurisdicionalização política exige complexa avaliação técnica, de ordem pedagógica, médica, tudo bem. O que inviabiliza o seu exercício, essa é a pergunta. Isso inviabiliza? Não inviabiliza, porque de alguma maneira, né, o judiciário dá as decisões judiciais independentemente desse todo esse acerto. Por isso, quando você vai ver o gabarito da questão, é justamente a letra D, que, segundo o pensamento hoje majoritário da jurisprudência, é que é viável realmente o controle judiciário política pública relativa à educação e saúde, mas você não pode exigir de maneira imediata essa efetivação quando que comprove-se objetivamente a incapacidade econômica, orçamentária, financeira da pessoa estatal. Perfeita a questão, né? Perfeita. Aquela questão que você olha e fala, pô, que massa, velho. Nível legal, bacana, aprofundado. Envolve esse tipo de estudo, envolve você saber reserva do possível, escolha trágica. E aí, Felipe, mas isso aí não cai direito e tal. Aí aqui, de novo, para você, para mostrar para você que isso é importante. PGE do Pará, 2007, disserte. Não é marque X aqui na alternativa correta. Disserte sobre a execução orçamentária, na despesa, no cumprimento das necessidades públicas, abordando obrigatoriamente a teoria que busca explicar a ponderação e os limites para atender os direitos fundamentais de segunda dimensão, frente às possibilidades econômicas da atividade financeira do Estado, consoante a doutrina do STF. A teoria que busca explicar o não cumprimento de decisões judiciais pela administração pública diante da inexistência ou insuficiência de dotação para atendê-las, demonstrando os princípios ponderados, as sugestões possíveis para resolver impasse. Me desculpe. Aqui, a segunda fase da PGE do Pará. Queria saber se você saberia dissertar sobre o mínimo existencial, sobre também, consequentemente, as escolhas trágicas e a teoria da reserva do possível. Tudo isso que nós falamos aqui. Ele queria que você fizesse as analogias, mostrasse a corrente contrária, que não há legitimidade democrática, que o judiciário não foi eleito, que isso envolve um tema político, e de alguma maneira o judiciário não poderia intervir. Mas o judiciário vem intervindo devido à ilegalidade, incumprimento de direitos fundamentais. Pode citar a DPF 347, estado de coisa inconstitucional. Se poderia citar as decisões de judicialização da saúde também, que são temas importantes. E aí, nesse ponto, mais uma questão para você ver. 2014, assessor jurídico, teoria da reserva do possível, significa
a inoponibilidade do arbítrio estatal a efetivar direitos sociais, econômicos e culturais gira em torno da legitimidade constitucional, do controle, da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementar política pública quando caracterizada hipótese de omissão governamental. C. Considere que as políticas públicas são reservadas discricionariamente à análise e intervenção do Poder Judiciário, que vai limitar ou vai ampliar de acordo com o caso concreto. É sinônima e significa a extensão do mínimo existencial. Não é sinônimo. A reserva do possível não é sinônimo do mínimo existencial. Defende a integridade e a intangibilidade de direitos fundamentais, dependendo das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado. O que você acha? Isso é uma questão que você tem que parar, refletir. Né? E aí, por isso que essa questão, acho que até coloquei o gabarito aqui, coloquei a letra B, justamente disso. A letra B vai falar justamente dessa percepção. Veja, ela vai girar em torno da legitimidade do controle da intervenção do poder em um tema de implementar a política pública quando você tiver uma missão governamental. Essa omissão, consequentemente, está caracterizada por uma ilegalidade. Então, aquela jurisprudência que eu trouxe para você do sistema prisional, a omissão governamental em garantir o banho de sol 2 vezes por dia nas celas de regime disciplinar diferenciado, a omissão governamental e inconstitucional. Por isso, vai girar em torno de uma legitimidade constitucional do controle e da intervenção do judiciário para implementar a política pública quando houver essa omissão constitucional. Não é sinônimo de mínimo existencial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não posso considerar a letra C, porque ela fala que as políticas públicas são reservadas discricionariamente à análise e intervenção do Poder Judiciário, então não é discricionário. Não é discricionário. O Judiciário não faz uma análise discricionária. Viu ilegalidade, ele pode agir, essa atuação não é discricionária. Então, meus amigos, perceba, portanto, a sensibilidade desse tema. É claro que, consequentemente, nós voltaremos a pincelar ele pela sua sensibilidade durante o curso. Mas eu quero tratar aqui com você porque esse tema judicialização de política pública é algo muito comum na Advocacia Pública Federal e por isso que eu trouxe esses conceitos de reserva do possível, de mínimo existencial, de escolhas trágicas, de teses contrárias e a favor também dessa corrente e que são muito importantes para você ter como arcabouço de fundamentação. Você vê as decisões que o judiciário está implementando política pública, às vezes em que ele se retrai e tem uma verdadeira deferência também. O ministro Luiz Fux gosta muito das expressões, né? Você tem uma deferência com o poder executivo e poder legislativo para falar, poxa, isso aqui não é meu campo de atuação. E esse tema aqui dá muito pano para manga, como a gente gosta de falar, não é algo que dá para abordá-lo de maneira extensiva. Mas, vamos lá, até o próximo bloco, a gente se vê no próximo módulo, estou aqui à disposição. Instagram, @Felipe_Duque, YouTube, Spotify, concursos e experiências compartilhadas. Um forte abraço, um cheiro, vamos em frente e até a próxima.